Muito bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui na Escola de Magistrados, agradecendo mais uma vez ao apoio indispensável que a escola tem dado aos eventos da JUFESP, na pessoa do Dr. Lunardelli, desembargador Lunardelli. E abrimos aqui o segundo dia dos eventos desse curso de processo penal, que trata de temas que tem um foco bem pragmático e trata de temas muito relevantes para a prática e para a rotina de quem atua com o processo penal. Primeiramente, gostaria de agradecer o apoio também da Escola de Servidores da Justiça Federal, da Caixa Econômica Federal e do Banco Itaú, que apoiaram e sempre apoiam os eventos da JUFESP. Informar que o curso está sendo transmitido por videoconferência para as subseções judiciárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e passar a palavra aqui para o presidente da mesa, que é o doutor Alessandro Diaferi. Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento ao nosso evento, que trata do acordo de não persecução penal. Tá? Inicialmente, nós ouviremos a doutora Luísa Cristina Frischeisen, que é subprocuradora-geral da República. A doutora Luísa está no Ministério Público Federal desde 1992, na Subprocuradoria-Geral da República desde outubro de 2015, né, e lotada no ofício criminal junto ao Superior Tribunal de Justiça. É membro do Conselho Superior do Ministério Público Federal, eleita pelo Colégio Geral dos Procuradores da República, com mandato de agosto de 2017 a agosto de 2019 e de 2019 a agosto de 2021. É também a coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com mandato de junho de 2016 a junho de 2018 e de junho de 2018 a junho de 2020. Representa o Ministério Público Federal em ações da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, a ENCLA, desde 2016. Então, é com muita satisfação que nós vamos ouvir a doutora Luísa, a quem eu passo a palavra. Obrigada, Diaferi. Bom, bom dia a todos e a todas. Agradecer aqui o convite para estar mais uma vez aqui na Escola da Magistratura da Terceira Região. É sempre um prazer voltar a São Paulo, lugar que eu oficiei durante 22 anos, na primeira instância, e na segunda trabalhei com o Lunardelli, também com o Diaferi, e aqui agora conhecendo juízes de novas gerações aqui da Justiça Federal. Quando me convidaram para falar de acordo de não persecução penal, eu fiquei bem contente, fiz até um esforço bem grande para poder vir. Ontem teve sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal, porque os acordos de não persecução penal para o Ministério Público Federal têm sido uma ferramenta muito importante desde que as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, a 181 e a 183, entraram em vigência. Eu trouxe aqui para vocês um pouco do histórico do acordo de não persecução penal no Ministério Público Federal e vou fazer uma pequena introdução para depois falar propriamente do tema que me coube, que são as formas de fiscalização das condições impostas nos acordos de não persecução penal. Bom, eu sei que ontem teve um debate, vou falar em pé. Eu acho que ontem teve um debate, né, sobre a questão da expansão da justiça processual no Brasil, isso deve ter sido abordado. A gente sabe que, pelo menos desde 1991, o princípio da obrigatoriedade... Bom, pessoal, eu acho que isso aqui deve ter sido objeto de debate ontem. A gente sabe que, pelo menos desde 1995, o princípio da obrigatoriedade da ação penal ele está mitigado pela 9.099, né, que é a lei que trouxe a transação penal e a suspensão condicional do processo. Depois a gente teve a colaboração, já no acordo de lavagem de dinheiro. Depois a gente tem a colaboração na lei de crime organizado. Posteriormente, a gente tem possibilidade de composição na lei de ineliência e a gente também tem a lei do CAD e ainda o Código de Processo Civil, lembrando sempre que o Código de Processo Civil se aplica ao processo penal de forma suplementar. O que acontece? Nós entendemos
nós sempre trabalhamos no Ministério Público Federal com a questão, pelo menos desde 2013, numa lógica de disponibilidade da ação penal, o que implica também fazer princípios e metas para arquivamento de procedimentos, enunciados e orientações para a questão do princípio da insignificância, e chegamos, a partir de 2017, às resoluções do CNMP, a 181 e a 183 de 2018, logo em janeiro, sobre acordos de não persecução. A resolução 181 e a 183, elas tratam do procedimento de investigação criminal do Ministério Público. Nós já tínhamos resoluções sobre o tema, pelo menos desde 2007, mas essas resoluções elas atualizam aquelas já com a questão do fundamento do julgamento do Supremo. Então, que reconhece o poder de investigação ao Ministério Público, em geral. Essas resoluções tratam dos procedimentos de investigação, tratam do que pode acontecer no procedimento de investigação, ou seja, arquivamento, oferecimento da denúncia, colheita de provas, ou o acordo de não persecução. E aí tem toda uma disponibilidade sobre o acordo de não persecução. Também traz para dentro preocupações com a vítima, porque essa questão da vítima, lembrando que sempre é uma resolução que aplica tanto para o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público Estadual, e quando estamos falando no Estado, nós estamos falando de vítimas, muitas vezes, pessoas físicas. E aí nós temos resoluções do CNJ e do CNMP. Eu fui conselheira no CNJ entre 2013 e 2015, então também tenho uma certa afinidade com as resoluções do CNJ. Com as políticas de mediação, conciliação e, agora, mais recentemente, justiça restaurativa. No CNMP, a gente também tem uma série de medidas nesse sentido. As nossas resoluções, então, são a 181 e a 183. Nós acreditamos que o poder normativo do CNMP permite esse tipo de resolução. Sabemos que tem as ADINs. As ADINs não têm liminar. A ADIN da MB estava preocupada, basicamente, com a questão da investigação de juízes, porque os juízes eles têm foro privilegiado e também um procedimento específico previsto na LOMAN, e o PIC, evidentemente, não se aplica aos juízes. Eu posso dizer isso porque fui, aqui no TRF, justamente uma procuradora das ações penais originárias. Então, não se faz investigação de juiz em PIC, né? Pela LOMAN, através do inquérito judicial. Então, essa preocupação da MB não tem sentido. Já a OAB impugna outros dispositivos em geral. Mas, como não teve liminar, nós começamos a fazer acordos. As resoluções, basicamente, elas preveem... ela tem todo o arcabouço pelo qual se faz acordos, então, são penas mínimas inferiores a 4 anos, né? Pena mínima, não é pena máxima, não. Porque no projeto do ministro Moro fala em pena máxima, o que, para nós, da área federal, é péssimo. Inclusive, nós não apoiamos esse projeto, apoiamos o projeto do ministro Alexandre de Moraes, da comissão Alexandre de Moraes, que antecedia o projeto do ministro Moro nessa parte dos acordos. Por quê? Porque nós temos que ser pena mínima inferior a 4 anos, porque, senão, nós não alcançaríamos 2 dos crimes que mais fazemos acordo, que é o contrabando e o descaminho e o estelionato contra a Previdência, como nós vamos ver. Tem que haver reparação do dano, tem que renunciar voluntariamente a direitos e bens, prestar serviço à comunidade ou não, mas não é obrigatório pagar a prestação pecuniária, também não cumprir outra condição. Essas são as questões. É importante que não aplica a crime com violência e grave ameaça à pessoa e também, portanto, não se aplica a crime hediondo, né? Porque essa questão da grave ameaça, nem Lei Maria da Penha, nem nada, né? Essa questão, porque no Estado isso é importante. Então, não se aplica a lesões corporais, a essa questão aí de ameaça. Nas câmaras criminais, a segunda é a Câmara Criminal, a quarta é a Câmara Ambiental e a quinta é a de combate à corrupção. Nós fizemos uma orientação conjunta. No Ministério Público Federal isso é comum. Quando o tema é comum a várias câmaras, nós fazemos orientações conjuntas. Nós colocamos ali algumas questões que não estavam na resolução. Por exemplo, essa questão do dano causado igual ou inferior a 60 salários mínimos. A resolução fala em 20 salários... A resolução do Conselho fala em 20 salários mínimos ou outro valor fixado pelos órgãos de coordenação. Por que nós fomos a 60 salários? Porque 20 é o princípio da insignificância no contrabando e descaminho. Portanto, se ficasse em 20, não tinha acordo em contrabando e descaminho. 60 é o valor do juizado. Então, nós usamos o valor do juizado. Ou valor superior quando assegurado integral a reparação do dano. Isso é importante porque há crimes contra a administração e há crimes
no mercado de capitais que é possível fazer acordo. Então, nós colocamos 60 ou outro valor. E colocamos ali o delito não ser hediondo ou equiparado. Diante disso, nós começamos a medir os acordos desde maio de 2018, que foi quando nós colocamos no nosso sistema, dentro do nosso sistema que se chama Único, uma providência, acordo de não persecução penal. Na verdade, não fomos nós que fizemos isso, foi o CNMP, porque nós, o CNMP e o CNJ, têm a tabela unificada. Então, o CNMP também tem a tabela. Algumas coisas são bem parecidas. Os crimes, por exemplo, são os mesmos. Há providências específicas para o âmbito do Ministério Público. Quais providências? Os acordos. Então, existe acordo de colaboração, de leniência, tudo isso na tabela. O CNMP, então, introduziu acordos de não persecução penal. Então, nós conseguimos medir quais são os acordos feitos no Ministério Público Federal. Isso aqui foi atualizado em 30 de outubro. Nós temos 1.029 acordos. Ali vocês podem ver que o Paraná é o primeiro, por razões óbvias, que nós vamos ver depois, por conta da fronteira, Foz do Iguaçu e Guaíra, onde tem o maior número de flagrantes e crimes de contrabando e descaminho de pequena monta. Depois é o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é uma procuradoria que se reuniu desde o início. Eles são uma procuradoria muito unida e eles fizeram modelos de acordo. Então, todos usam o mesmo modelo. Eles medem, eles estão num trabalho muito forte, eles medem, inclusive, a eficiência da ação penal, o resultado das denúncias, o resultado das condenações. E eles vão fazer agora um núcleo de acordos, ou seja, um núcleo para dar apoio a todos os colegas. É uma unidade que deve ter uns 20 colegas, contando capital e PRMs, que na Justiça são as subseções, e eles fazem muitos acordos. Depois vem São Paulo, porque também não poderia deixar de ser, né? Porque, pelo tamanho de São Paulo. E aí, por aí vai. Hoje, nós só temos 4 estados que não fazem acordos, mas estão a caminho, que são Alagoas, Maranhão, Amapá e Roraima. Todos os outros fazem acordo. Aqui é por unidade. Eu vou deixar essa apresentação. E aí, ali, por que é importante abrir? Porque o Estado, ele não dá a noção do todo. Porque você diz, o Estado faz. Mas quem faz? Então, a gente vê aqui que aqui em São Paulo, quem faz muito é Bauru e Presidente Prudente. E eu vou comentar por que isso acontece. Já lá, no Paraná, é Foz do Iguaçu. Bom, por assunto aqui, nós vamos ter o contrabando e descaminho, estelionato, uso de documento falso. Vocês vejam que são todos os crimes, praticamente, que se encaixam naquela questão da pena mínima inferior a 4 anos. Mas, basicamente, contrabando, estelionato contra a Previdência. E aqui nós temos por região. Por que nos lugares que quando a gente abre os estados, a gente verifica, tirando o Espírito Santo como um todo, que faz acordos no estado inteiro, por que a gente verifica que a maior parte dos acordos são feitos junto a subseções da Justiça Federal do interior, através das nossas procuradorias da República nos municípios? Porque o juiz da vara do interior, em regra, ele é um juiz de vara mista. Ele não é um juiz especializado em crime. A vara não é exclusiva em crime. Então, a tendência é que o juiz ele tem um controle da pauta muito forte. Então, a pauta dele tem audiência de tudo. Desde a audiência previdenciária, e muitas vezes ele acumula até com o juizado. Então, ele tem audiência de tudo. Então, ele sabe exatamente como que aquilo que ele vai deixar de fazer vai afetar a pauta dele da ação importante. Seja uma ação importante da área criminal, de uma ação civil pública, ou até uma ação individual, que é importante, que tem que, e o juiz tem que fazer audiência de conciliação, não é isso? Então, o juiz da vara mista, ele é um juiz super adepto do acordo de não persecução penal. Ele é muito adepto. Eu falo isso porque eu tenho ido em vários locais. Então, eu tenho uma visão bem nacional da atuação. Na primeira região, por exemplo, a corregedora, que é a desembargadora Maria do Carmo, que é muito adepta dos acordos, que é uma juíza que fez muitos, ela dos mutirões, das varas de conciliação, de tudo. Ela passou um ofício para todos os juízes dizendo que ela apoiava os acordos, para que os juízes não temessem qualquer situação. Na 5ª região, um determinado juiz não aceitou o acordo, o colega entrou com mandado de segurança, e nós já ganhamos mandado de segurança nas 2 turmas do TRF5, que são 2 turmas, já ganhamos, dizendo que pode fazer acordo.
E na quarta região nós não temos problema. Por quê? Porque, inclusive, já foi feito acordo em ação penal originária. Né? Lá eles julgam ações penais, como aqui também, por turmas. Né? As ações penais são em turmas. Então, nós temos tido acordos em muitos lugares. Então, bom, aqui a gente tem a diferença, por exemplo, de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, São Paulo tem mais e Mato Grosso do Sul tem menos. Mas se nós olharmos depois, destacados, nós vamos ver que São Paulo tem uma concentração no interior. Já Mato Grosso do Sul faz acordos na capital e no interior. Até porque Campo Grande tem o maior volume de acordos. Isso aqui é interessante, por quê? Porque a resolução diz o seguinte: os acordos serão homologados em juízo. Então, todos os acordos são homologados em juízo. Só não é homologado em juízo aquele acordo que o juiz não quer homologar. E aí, o que o juiz faz com esse acordo? Ele manda para a segunda Câmara, aplicando o artigo 28 do Código de Processo Penal indireto. Na segunda Câmara, nós homologamos todos os acordos que nos foram enviados até hoje. Quantos foram? 57, de 1029. Portanto, nós temos claro que a maioria dos acordos, a maciça, é homologada pelo juiz. Vejam que são esses aí. E nós sabemos exatamente quem é que manda. Né? Então, os juízes têm motivos variados. Um dos motivos, inclusive, não são todos que dizem é inconstitucional. Não, tem uns que dizem não tenho nada a ver com isso. Acordo é do Ministério Público, a Câmara é que faz. Então, veja que tem também o outro lado, que é o juiz diz, não tem nada a ver com isso, acordo entre as partes estão transacionando, está tudo certo, está tudo bom, então não tem nada a ver com isso. Então, também, entre esses 57, há, inclusive, aqueles juízes que entendem que o Ministério Público pode fazer sem homologação do juiz. É minoritário, mas também são minoritários aqueles que não homologam. Oi? Não, o juiz, ele manda pelo 28. A Câmara homologa. Isso aí é bem minoritário. Porque a maior parte dos juízes daqueles lá dizem, não tem nada a ver com isso. E aí ele manda pelo 28. Aqui a gente vê que dos assuntos... Aqui é só para ver os assuntos que são encaminhados às câmaras. A Câmara dos acordos daqueles que não foram homologados. Que são exatamente aqueles mesmos. Então não é nada de diferente, entendeu? É estelionato, é falsidade e é contrabando de descaminho. Não é uma coisa excepcional, não vou homologar isso aqui porque isso aqui... Não tem nada a ver, não podia ser feito o acordo. Não é exatamente a mesma coisa. Bom, então esse aqui é o comparativo dos acordos que foram homologados em juízo até 30 de outubro e os acordos encaminhados à segunda Câmara. Aqui houve audiência, aqui é interessante, porque isso aqui foi uma tomada de subsídios que nós fizemos, e aí já vou entrar no tema que tinham me proposto, e quando estiver próximo do meu tempo, vocês falam, por favor, é que quando eu fui convidada para vir falar aqui, eu fiz uma consulta aos colegas, que a gente chama de tomada de subsídios, desse assunto, sobre, colegas, como que vocês estão fazendo a fiscalização desses acordos. Porque a gente sabe na maioria, e a gente faz, de vez em quando, a gente faz umas pesquisas lá no acordo. E aí, uma das coisas que é previsto na nossa resolução lá da frente é que o colega pode fazer audiência em juízo. Não só para a homologação, mas para o acordo em si mesmo. Por quê? Porque, como a resolução exige a presença de advogado e que tem que ser gravado, a maioria, 90% desses acordos é feito com defensoria pública. Como nem todas as unidades têm defensoria pública, e no Brasil essa é uma questão complexa, porque a defensoria pública está em muito menos lugares do que nós estamos, onde a Justiça está, a Justiça Federal, nós temos que usar advogados dativos, da OAB e também advogados de escritórios modelos das universidades. Por incrível que pareça, há lugares que não têm faculdade de direito. Né? Por incrível que pareça, mas é verdade. E aí os colegas, quando nós estávamos fazendo a orientação, os colegas falaram, mas como é que eu faço quando não tem defensoria pública e não tem advogado? Bom, aí você veja isso, o juiz aceita fazer audiência em juízo. Por quê? Porque o juiz pode designar o dativo. E aí nós vemos por aqui que dos colegas, não são aqueles todos, né? É uma amostragem. Vocês vejam que 66% teve audiência em juízo. Ou seja, o juiz participou
da audiência. Ele não só homologou, como a audiência foi presente perante o juiz. Então, isso aqui é uma amostragem, né? Então, fizemos uma amostragem que é um pouco mais de 10%. Mas eu achei isso interessante. Em Petrópolis, aí os colegas vão fazendo situações, né? Então, por exemplo, quando tem a defensoria vem, a defensoria é favorável aos acordos, porque a defensoria também tem uma pauta super pesada, então a defensoria é favorável aos acordos. Em alguns lugares, os colegas, por exemplo, Petrópolis não tem defensoria pública da União, por incrível que pareça. Mas tem uma faculdade de direito tradicional, que é a católica, de muitos anos. E aí os colegas da Procuradoria lá em Petrópolis fizeram um acordo com a universidade para que advogados, professores do escritório, que atuam no escritório modelo, auxiliassem as pessoas, os investigados, quando fossem nas audiências da propositura de acordos. Então, a gente vê aqui que muitos colegas fazem audiência em juízo. Ao homologar o acordo, houve a reparação do dano ou houve indenização e possibilidade de reparação do dano. Essa é uma questão importante. Pode haver acordo, gente, sem a reparação do dano. Porque a pessoa pode provar que não tem. É como quando tem a condenação na sentença e depois lá na execução vai provar que não tem. Né? Na execução da multa. Quem trabalha no crime sabe isso, inclusive porque agora a multa voltou para o MPF e a gente aplica o princípio da insignificância. A gente tem até uma orientação sobre isso agora, para não ficar enchendo as VECs com aquele monte de coisa que não vai dar em nada. Então, quando é uma coisa básica, a gente já manda para a Fazenda Nacional. Então, esse é um outro ponto. Então, aí houve reparação do dano ou restituição do bem? Nessa amostragem, houve em 61,9%, em 38% não houve. Né? Por quê? Porque há crimes. O 334, por exemplo, se paga uma multa, uma pena pecuniária. Porque o 334 já perdeu a mercadoria. Né? É diferente do estelionato contra a Previdência, que tem a ver com a restituição. No caso, vou ficar aqui ainda um pouco para falar do estelionato contra a Previdência. O crime básico de restituição é o estelionato contra a Previdência, né? Que, inclusive, nós conversávamos aqui que era um crime que, em tese, não dá suspensão condicional do processo, mas é muito comum o juiz, antes do oferecimento da denúncia, ou até o Ministério Público, já dizerem que a pessoa está ressarcindo dano. E, portanto, aí vai aplicar um 171, parágrafo 2º, e vai ser possível a suspensão condicional do processo. Mas muitos não faziam isso e agora se faz o acordo. Com o INSS, há muito tempo, lá atrás, existe um enunciado muito antigo até da segunda Câmara, que dizia o seguinte, que o ressarcimento para o INSS tem que ser para o INSS, não a guia geral da União. Então, muito tempo que se faz. Então, o que se faz hoje? Também para o INSS. Já manda lá para o INSS já lá dá as guias, se parar de pagar, informa. A gente tem até um manual sobre isso, porque essa colega de Petrópolis, ela é muito ativa na defesa dos acordos. Então, ela também fez esse manual de como agir nos casos de acordo de não persecução de estelionatos contra a Previdência. Então, nem sempre vai haver o ressarcimento integral. Mas isso aí tudo bem. Por quê? Porque na sentença isso também podia acontecer. É interessante também, gente, que veja bem, quando o colega está fazendo isso, ele está considerando o que acontecia na sentença, e os advogados também. Porque, na verdade, a sentença também já condenava ao ressarcimento do dano, ele já sabe a dosimetria que nós estávamos comentando, ou ele já sabe mais ou menos a dosimetria, todo mundo já sabe, né? Porque está todo mundo ali atuando há muito tempo com isso. Então, todo mundo já sabe. Então, nem sempre vai ter o ressarcimento. Como isso aqui é uma amostragem, não dá para considerar que isso seja no todo, pode ter sido nessa amostragem. Mas isso acontece. Prestação de serviço à comunidade. Vocês vejam que a maioria não tem. Não tem. Então, por quê? Porque a maioria, nessa amostragem também, vai ser o ressarcimento. Agora, ou a restituição da coisa. Que, no caso nosso, basicamente restituir ao contrabando de caminho, que já foi apreendido mesmo, né? Agora, existem coisas... Gente, aqui no mundo do Brasil, é engraçado quando você abre os crimes, aparece assim... roubo qualificado, que não é o correio, tá? Onde é isso? Dano, furto, são nas universidades, nos órgãos federais, entendeu? Então, quando a gente olha Brasil,
A gente tem, porque nos outros estados, por exemplo, tem muitas universidades federais, tem muitas escolas técnicas. Então, essa coisa do ressarcimento do dano, que parece uma coisa muito própria do MP estadual, também acontece com a gente. Entendeu? O sujeito entra na universidade e pega lá os computadores. Aí é pego na botija, entrega, restitui os computadores. São coisas que acontecem aí Brasil afora, né? Nos prédios e para além das questões de correios, né? Que é comum a todos. Então, essa questão da prestação de serviços à comunidade. Agora, quando se fala em prestação de serviço, na maioria das vezes houve pagamento? Houve. Então, veja que o pagamento ele é muito superior à prestação de serviço à comunidade. Então, por que isso no nosso caso? Porque, no nosso caso, de Ministério Público Federal, de Magistratura Federal, quase sempre nós estamos atuando em crimes contra a administração, que, de certa forma, é a administração que está sendo o bem jurídico protegido é a administração de alguma forma. É sempre o valor pecuniário. É diferente do Estado, né? Onde são outros tipos de delito. E, inclusive, é por isso que a gente consegue estabelecer metas e prioridades muito mais facilmente do que os OMPs estaduais, né? Porque é mais fácil estabelecer metas em estelionato, contrabando, falsidade, do que em crimes de pornografia infantil, que a gente também atua, estupros e roubos, que são outras coisas que os MPs estaduais têm que lidar. Mas eles também têm outras formas de lidar com insignificância, como a questão dos furtos. Mas esse é um outro ponto. Então, a maior parte das vezes vai haver pagamento de prestação pecuniária. Uma das coisas importantes é o seguinte, como há homologação em juízo, e como vocês viram a audiência na maior parte das vezes, em muitos lugares, os juízes das varas de execução das VECs aceitaram fazer a fiscalização, junto com o resto todo lá. Por quê? Porque isso aqui não é um volume muito grande dentro da loja. São acordos que são feitos entre... Não é uma coisa obrigatória, mas isso funciona muito bem no interior, funciona bem, inclusive, em lugares grandes do interior. Que a gente está falando em PRMs grandes do interior. Então, funciona bem. Os juízes aceitam. Se não, agora há colegas que fazem na procuradoria mesmo. Há colegas que fazem na procuradoria e ele vai lá da mesma forma como seria na VEC, com as condições que foram feitas. E agora, no Espírito Santo, na Procuradoria da República do Espírito Santo, que, como nós vimos, é a pioneira, uma das que mais acordos faz, vai haver um núcleo de acordos. Ou seja, o núcleo de acordos vai concentralizar essa fiscalização de todo o Estado. No MP estadual, quem foi pioneiríssimo nesse núcleo de acordos foi o Ministério Público de Pernambuco. Então, há várias iniciativas. E aqui em São Paulo, outro dia, os colegas ontem devem ter comentado, talvez hoje, saiu uma notícia no site que eles já tinham feito 500 acordos. Né? Então, são MP estaduais. Os MPs estaduais, MPDFT também está fazendo acordo, eu acompanho isso. Então, há acordos de toda a natureza nos MPs estaduais. É raro o MP que não está fazendo acordo, mas a maior parte está fazendo acordo. Então, na maioria, não houve nessa amostragem. E aí, houve pagamento de prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social. Quais são essas entidades? As que os juízes têm cadastradas na forma da Resolução 154 do CNJ e da Resolução do CJF, que agora esqueci o número. Por quê? Porque a nossa orientação das câmaras diz que, se for imputado a prestação pecuniária, essa prestação pecuniária deve ser prioritariamente destinada às mesmas entidades cadastradas da 154. Por quê? Porque as entidades cadastradas pela 154, elas já passaram por um juízo de valor das varas, porque tem todo lá um mecanismo de cadastramento, de prestação de contas. Então, ainda que a fiscalização fique conosco, a escolha já foi feita e já se verificou se aquelas entidades estão devidamente cadastradas ou não. Mas há outras formas de aplicação. Mas, na maior das vezes, fica lá na prestação, e quem são essas entidades? São as mesmas que seriam aquelas da destinação da sentença, porque essa foi uma orientação que a gente fez. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de acordos, e eu centrei em Mato Grosso do Sul e São Paulo, porque estamos aqui na terceira região. Então, recentemente, a Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul fez uma notícia, que foi notícia no nosso portal do MPF, dizendo que fez acordos em 26 ações criminais de menor gravidade
e fala, eles consideraram os crimes e o que tinha acontecido. A Polícia Federal recebeu 60 webcams. É comum a doação de bens para órgãos de fiscalização. Não é para fazer licitação, não se entrega em dinheiro para o órgão, se entrega o bem. E fala assim, muitas vezes fulano, doe isso. Né? E se verifica lá como é que isso entra no patrimônio. Porque não tem que fazer licitação, não é dinheiro para fazer licitação, porque aí vai entrar em outra coisa que também a gente não faz. E aí é o bem certo que a gente sabe que tem necessidade. No Espírito Santo já tem uma lista lá de bens que as entidades IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, o colega olha lá, manda, faz o acordo para a doação e dá baixa naquele bem. Bom, São Paulo fez esse acordo junto à CVM do uso indevido de informação privilegiada, que é um crime da Lei de Mercado de Capitais. Presidente Prudente tem feito para áreas de educação e saúde. Esse projeto aqui em Mato Grosso do Sul é um projeto bem legal, é um projeto na PRM Dourados. O colega lá ele tem ofício misto, ele está engajado no MPDUC, que é um projeto do Ministério Público Federal com o Ministério Público Estadual em melhoria das escolas e, portanto, gerou um acordo que é uma parceria com a escola pública, deposita na caixa da Associação de Pais e Mestres, tem fiscalização por meio do procedimento administrativo e aí a escola de judô para crianças vulneráveis. Esse projeto até vai ser inscrito no nosso Prêmio República, que é um prêmio da nossa associação que trabalha aberto a todos, mas que trabalha com iniciativas, com boas iniciativas. Então, aqui é importante isso. O MPF não executa, não tem dinheiro em caixa, sendo toda a execução feita pela escola selecionada. E aqui nessa página da segunda Câmara, que é uma página de internet, todos podem ter acesso, existem todas as boas práticas de acordos, tem modelos de acordos, crimes diferentes, tem outras coisas também, inclusive apresentações, onde vai ficar até essa apresentação atualizada, e todo mundo lá pode ver os acordos. O termo de acordo de não persecução é um tema permanente de debate, e agora, dia 6 de dezembro, eu vou a Uberaba para participar de um evento de acordo de não persecução penal da primeira região, mas na região de Uberaba e Uberlândia, e lá eles tratam acordos de não persecução penal junto com justiça restaurativa, que é um projeto muito bacana da primeira região, que envolve o MPF e envolve o juiz que comanda lá, que é o juiz Osmani, com apoio lá da presidência e da corregedoria do TRF1. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar por enquanto. Obrigada. Tá bom. Gostaria de agradecer as palavras da doutora Luísa. O entusiasmo de Vossa Excelência é contagiante. É impressionante ver a energia que a doutora Luísa aplica em todos os seus projetos. E essa dedicação vem de longo tempo, né? Já com quase 30 anos de carreira e jovem como sempre e muito dedicada. É entusiasmante observar essa dedicação. Agora nós vamos ouvir a professora doutora Marta Saad, que é professora doutora de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da USP. Ela é doutora e mestre pela mesma universidade, é advogada, conselheira e foi presidente, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Então, com muita satisfação, eu passo a palavra à professora Marta Saad. Obrigada. Bom dia, agradeço, doutor Otávio, cumprimento a professora Silvia, a doutora Silvia que me convidou, a doutora Luísa, meu contemporâneo de faculdade, doutor Otávio, uma alegria reencontrá-lo, todos aqui presentes. Já é o segundo evento, participei de um evento no MPF, a respeito dos acordos de não persecução penal no ano passado. E é importantíssimo ouvir, doutora Luísa, os dados, porque são dados compartilhados, né, pelo Ministério Público Federal sobre o que vem acontecendo. Sei que os trabalhos aqui começaram ontem, eu, em razão de outras atividades acadêmicas, não pude comparecer, mas sei que outros pontos importantíssimos, notadamente da resolução, foram discutidos ontem, sobre a negociação, sobre a homologação judicial, sobre as condições impostas, sobre a própria confissão do investigado nessa etapa. Mas eu acho essencial, para falar de fiscalização, falar das próprias condições previstas na resolução e que são acordadas
no acordo de não persecução penal. Para depois disso, então, saber a quem competiria a fiscalização, a quem competiria a análise a respeito do descumprimento e como isso pode se dar na prática. Antes disso, eu acho importante mencionar que existe uma tendência, eu acho que global, em relação à conversão ou à assimilação pelo sistema de justiça criminal em relação a sistemas acordados, ao consenso no processo penal. Nós mesmos aqui convivemos com isso desde 95, né, a previsão constitucional, mas depois, desde a regulamentação da Lei 9.099, eu acho que é inevitável que a nossa referência para acordos ainda seja a Lei 9.099, pela disseminação, e eu digo até da própria prática da Justiça Estadual, né, que lida muito com a Lei 9.099. Então, acho inevitável que o nosso paradigma passe por essa avaliação. E depois da própria previsão dos acordos de colaboração premiada, ficou evidente que existe um buraco no nosso sistema entre as infrações de menor potencial e as infrações, digamos assim, de grande potencial ofensivo, a partir da Lei 12.850. Então, que haverá, ou que haja, mas eu prefiro dizer que haverá, alguma forma de regulamentação a respeito dos espaços de consenso no processo penal, me parece evidente, né? Mesmo porque existe uma série de compromissos que o Brasil assumiu em relação também a crimes que são multijurisdicionais e que é preciso, então, quando há crimes que acontecem além fronteiras e que há repercussões aqui em outros países, não há como também deixar de prever alguma solução que contemple acordos aqui. Em relação especificamente às condições, eu acho que elas são um eufemismo, né? Chamar de condições algo que o nosso sistema prevê expressamente como sanção ou efeito de condenação, prestação de serviços à comunidade, reparação do dano, perdimento de bens, elas não deixam de ser sanções acordadas e que, na resolução, são chamadas de condições. Então, o artigo 18 da resolução do CNMP prevê lá como condições reparação do dano, renúncia a bens e valores que são instrumento, produto ou proveito do crime, prestação de serviços à comunidade, prestação pecuniária, cumprimento de alguma outra condição estipulada pelo MP, e mais para frente, no parágrafo 3º, fala em restituição. Essas são, portanto, tradicionalmente, no nosso sistema de justiça criminal, sanções substitutivas, muitas vezes, em relação à prestação de serviços à comunidade, ou efeito da condenação, perdimento de bens, que são instrumento, produto ou proveito, ou reparação do dano, são efeitos tradicionais de uma sentença transitada em julgado. A questão que se coloca, eu acho, mais sensível em relação a isso, é o papel do judiciário em relação ao cumprimento disso que foi acordado. Eu acho que a própria resolução procura, de alguma maneira, a gente fala que, eu tenho falado, que o juiz homologa o acordo, mas nem esse verbo é expresso na resolução. A resolução fala no parágrafo 5º que, se o juiz considerar o acordo cabível e as condições adequadas e suficientes, ele devolve os autos ao MP para a sua implementação. E a sugestão, então, aparente da resolução é que, a partir dali, isso competiria ao Ministério Público, né? E perguntas variadas podem surgir a partir dali. Se isso compete ao Ministério Público, a dúvida que eu acho que surge, eu acho que a própria consulta de subsídios, doutora Luísa, acho que é essa, tomada de subsídios,
mostra que a prática, assim como aconteceu na 9.099, é casuística. E isso é um campo de enorme insegurança jurídica para aqueles que se propõem a se engajar num acordo dessa maneira. Então, haverá audiência? Acho que é uma primeira questão. A resolução em si não estabelece isso. Haverá audiência? A audiência é só para verificação da regularidade, né? Segunda coisa, se o juiz não aplica devolve os autos, mas resolve aplicar o artigo 28, e isso vai para uma Câmara, vai para a Câmara do Ministério Público, e a Câmara homologa todos, como disse a doutora Luísa. O Ministério Público, depois, isso volta para o juiz da vara de execução, para ele... não, vai ser o próprio Ministério Público. Então, de novo, a gente não tem como saber onde isso será cumprido. Aplicam-se as regras da LEP. O acordo estabelece, por exemplo, na hipótese de prestação de serviços à comunidade, que isso deve ser estabelecido ou deve ser cumprido pelo tempo mínimo previsto no tipo penal imputado ou acordado, né? A Lei de Execução Penal e a parte geral do Código Penal tem regras a respeito de prestação de serviços à comunidade. Por exemplo, o acusado pode cumprir o dobro do tempo para resgatar essa pena na metade. Essa é uma regra especial prevista em resolução, né, fiscalizada pelo Ministério Público e não por um órgão judicial, em relação aos depósitos. Então, se não houver perdimento do bem apreendido, mas houver reparação do dano, isso é depositado numa conta judicial, num acordo firmado pelo Ministério Público e só devolvido para implementação pelo Ministério Público. Então, a meu sentir, existe na resolução um déficit procedimental bastante importante em relação à própria competência, ou seja, existe ali uma previsão nítida a respeito de quais são as condições que podem ser impostas, condições que são sanções acordadas, mas são o nosso modelo de sistema de justiça criminal. Existe uma previsão clara sobre isso, mas, a partir dali, eu acho que esse não é um problema único da resolução. A Lei 12.850 passou pelo mesmo déficit de procedimentalização, e procedimentalização significa autoridade competente, hipóteses claras de cumprimento ou descumprimento, efeitos a respeito do descumprimento. O único efeito previsto ali expressamente é que o descumprimento pode levar à não aplicação da suspensão condicional do processo. Pode ser uma condição negativa, mas há outros. O mesmo juiz que homologa é o juiz depois que vai conduzir o processo, aquele que já viu a confissão. Nós não temos ainda a figura do juiz de garantias, né? Então, há sérios problemas procedimentais relativos à execução deste acordo que me parecem que não podem ser resolvidos pela tremenda insegurança jurídica que isso causa na casuística, né? E daí, eu preciso dizer, talvez o que tenha sido mencionado lá na primeira exposição, não sei se foi, mas uma discussão que a gente teve muito no Ministério Público Federal, em outras instâncias, em outros eventos, é a questão da lei federal, né? Isso é uma resolução que tem imposto ao Poder Judiciário, também acredito eu que na atividade, uma insegurança a respeito de como proceder. Então, recebo um acordo desse. O que eu devo fazer? Vou encaminhar isso, a gente estava conversando, para a Câmara de Conciliação, isso aqui é mediação pura. Eu vou encaminhar isso para a vara de execução penal, eu participo da audiência. Depois, como que eu recebo isso se não houver cumprimento? Sou eu mesmo que vou julgar, ouvir a confissão deste investigado? Então, há problemas relativos à execução dos acordos que me parecem que, claramente, sem adentrar, provavelmente, na fala do professor Zilli, mas as importações, né, os nossos transplantes de sistemas muito diferentes do nosso,
podem causar esses estranhamentos, né? Eu acho que a própria questão relativa aos acordos de colaboração premiada tem mostrado hoje um freio de correção em relação às práticas que foram sendo tomadas desde a implantação dos acordos. Acho que faz parte do amadurecimento da implantação do Instituto, dessa coisa que nós fomos, enfim, educados com base na obrigatoriedade da ação penal, no modelo contencioso, na execução tradicional das penas. Então, os acordos virão, eu acho que é um sistema de gestão dos problemas da justiça criminal, mas me parece que a forma como a resolução prevê, aliás, eu acho que na resolução isso não competiria, por incrível que pareça, acho que a maior questão ali não competiria, a fiscalização do cumprimento, acho que exigiria do próprio sujeito que se engaja no acordo um amadurecimento, porque cabe a ele informar que está cumprindo a todo momento ao Ministério Público, diz a resolução. Então, eu acho que nós teremos cada vez mais formas de consenso. Agora é o acordo de não persecução penal, previsto na resolução, mas também contemplado no projeto anticrime, mas o que eu acho que seria fundamental seria uma lei federal de procedimentalização. O nosso sistema sempre, isso é tradicional. A própria Lei 9.099 tem várias lacunas que foram construídas, basta ver a quantidade de súmulas que foram, depois de muito tempo, editadas pelos tribunais a respeito de Lei 9.099. E eu acho que, a partir do momento em que houver uma regulamentação sobre isso, é preciso deixar muito claro a quem compete essa fiscalização, se o juiz, que aparentemente é prevento, na verdade deveria ser suspeito, né? O juiz que participa disso, se participa, não deveria depois poder analisar eventual descumprimento, eventual ação penal a ser proposta, e, de alguma maneira, seria necessário prever, para essas condições, que, a meu sentir, são, sim, sanções no nosso sistema, aplicação subsidiária da nossa legislação. Quer para dizer que isso se aplica, quer para afastar textualmente, não por meio de resolução, mas por meio de uma lei federal que justificasse esse tratamento diferenciado. Eu não vou me alongar demais, porque eu acho que a gente ainda está avançando no tempo e pode depois participar de um debate, que a doutora Silvia ainda fala, mas eu estou à disposição para isso. Obrigada. Bom, eu agradeço, então, a professora Marta Sade por suas palavras. Eu gostaria do controle, Luísa, se possível, e vou pedir ao pessoal da produção para colocar a minha apresentação. É um PowerPoint que nós temos sobre a minha atuação à frente da CPEMA, que é a Central de Penas e Medidas Alternativas. O tema aqui é extremamente importante, a questão da execução prática dos acordos de não persecução penal. Para poder falar e, eventualmente, apontar algumas sugestões acerca desse tema, eu julgo interessante colocar um pouco para a plateia, para os senhores, de como é que nós cumprimos as condenações penais. Tá? Nós temos aqui na plateia alguns estudantes de direito e que certamente ficam muito entusiasmados quando veem notícias de casos criminais humorosos, grandes operações, aquela discussão toda, notícias na imprensa, julgamentos do Supremo, televisionados e etc. Ou seja, existe, de certa forma, entre aspas, um glamour muito grande nas questões criminais, que leva ao entusiasmo, que leva ao estudo, as pessoas gostam de estudar. Só que, quando se trata de execução penal, o entusiasmo é inversamente proporcional, né? O estudo da execução penal é algo que, a meu ver, né, com todas as venas, merece mais dedicação. A prática da execução penal, talvez até por ser uma prática massiva, maçante, é algo que acaba ficando um pouco relegado. E, por outro lado, quando assumi a titularidade da Primeira Vara Federal, há 5 anos, eu me deparei com essa realidade. Nós tínhamos inúmeros processos criminais, com aquela dificuldade, era aquele setor da vara que era
assim, ninguém queria fazer, ninguém queria tocar, dá muito trabalho. Inclusive, eu me removi para a primeira vara criminal porque foi a última opção que me coube. Né? E isso acontece tanto entre os juízes titulares e substitutos, como também entre os procuradores da República. Né? A rotatividade de procuradores da República na primeira vara é algo surpreendente. Junto à segunda, quando era, por isso que eu sei execução. Exatamente. Então, isso mostra um dado concreto que é realmente essa lógica um pouco invertida a respeito da execução penal. E, ao iniciar nessa atividade, eu percebi, poxa, todo o trabalho que foi feito na investigação, no processo de conhecimento, tem que ser direcionado a um resultado concreto para a sociedade. A sociedade não quer sentenças bonitas, a sociedade não quer debates acalorados, a sociedade quer um resultado concreto. Senão, de que adianta? Por que existe toda essa estrutura sustentando os nossos salários, nossos vencimentos, toda essa estrutura, todo esse gasto de tempo, de energia e de recursos? Enfim, em 2014 foi instituída a CPEMA e eu vou pular os slides, a apresentação, na verdade, é um pouco mais ampla, e eu vou diretamente a alguns aspectos para fundamentar as minhas colocações ao final. A CPEMA ela tem essa finalidade de fazer o auxílio técnico no cumprimento das condenações penais. Ou seja, ela descentraliza a atividade, ela tira da rotina da vara, da secretaria, para, através de um corpo funcional técnico e mais especializado. Ou seja, nós temos bacharéis em Direito, mas temos também assistentes sociais, temos psicólogos, bacharéis em Administração, que fazem a gestão do dia a dia, ou seja, da efetiva, enfim, do efetivo cumprimento das condenações penais. Tá? Aqui tem um dado sobre o histórico, que depois eu vou deixar essa apresentação disponível para quem tiver interesse. Desde a implantação, nós atendemos 3.241 processos, né, pessoas, né, cadastradas. Né, e nós temos lá regime aberto, nós temos penas restritivas de direito, temos também acordo de colaboração premiada, suspensão condicional e transação penal, e também as medidas cautelares alternativas. Tá? Aqui nós temos um dado acerca, uma pizza, né, um gráfico para ter mais ou menos uma ideia do que movimenta mais. E aí já dá para perceber que 50% do nosso volume de trabalho são as penas restritivas de direito. Tá? Atualmente nós temos 1.411 pessoas cumprindo penas alternativas, né? E diariamente nós temos um comparecimento de pessoas em balcão de 60. Né? Bom, aqui são as penas restritivas, vamos passar adiante. Como é que é o nosso fluxo de trabalho? Recebido o processo de execução penal, nós marcamos a audiência admonitória. E aqui eu quero fazer um parênteses, assim, quero pontuar a importância da audiência admonitória. É algo que a gente percebe que muitas vezes é tratado com certo desprezo, mas, a meu ver, e na prática, eu constatei que a audiência admonitória é um dos atos mais importantes do processo de execução. Por quê? Porque é esse momento preciso em que a pessoa passa a ter conhecimento do que está a acontecer na vida dela. A pessoa sabe e toma a noção de que ela foi condenada. Né? Ao chegar lá na primeira vara, as pessoas começavam a cumprir a pena no balcão, assinavam um termo. Que condenação é essa? Que a pessoa chega e assina um termo. Isso é efetivamente... mudamos essa prática. Foi iniciado por um colega que me antecedeu, e aí passamos a cada vez mais a investir tempo, energia, recursos para realizar as audiências admonitórias. Por quê? Porque existe um déficit de informação muito grande. As pessoas não têm noção de que foram condenadas. Elas acham que, não, eu vou pagar uma cesta básica, entendeu? E, consequentemente, acham que estão livres. Né? Eu costumo dizer em audiência, elas estão em liberdade, mas elas não estão livres. Elas têm obrigações para cumprir perante a justiça. E essa é justamente a importância da audiência admonitória. Esse é o momento em que a pessoa tem noção do que está acontecendo. Feita a audiência, nós orientamos, explicamos a condenação resumidamente, quais são as penas exatamente aplicadas, o que ela deverá fazer, enfim, os comparecimentos que aqui na primeira vara nós fazemos de forma mensal. E aí, a partir disso... fazemos o encaminhamento dessa pessoa à CPEMA. Esse encaminhamento começa com um cadastro,
que é feito, onde são coletadas todas as informações, escolaridade, informações profissionais, e aí, então, com base nesse cadastro, passa-se a entrevista psicossocial. Esse é um dado extremamente importante para a eficácia no cumprimento das condenações penais. Nessa entrevista psicossocial, ou seja, assistente social e psicólogo, tem-se como saber quais são as aptidões dessa pessoa para fins de prestação de serviço comunitário. Não adianta você colocar uma pessoa que tem formação escolar básica ou deficiente para executar tarefas mais complexas. E, por outro lado, devido ao perfil dos condenados aqui da Justiça Federal, nós percebemos que tem pessoas de nível superior, pós-graduação, pessoas muito qualificadas. Não vejo razoabilidade em destinar essas pessoas, o trabalho dessas pessoas, para atividades mais, vamos dizer assim, simples do acesso. A gente tem que aproveitar o potencial que as pessoas têm de acordo com o conhecimento delas. E essa calibração vai ser feita na entrevista psicossocial. Feito esse contato com, enfim, essa entrevista psicossocial, aí então é determinado o encaminhamento à instituição. A instituição que é cadastrada na CPEMA, como já foi referido pela doutora Luísa, é feita após um processo bastante rigoroso na seleção das entidades, na verificação das pessoas que são titulares, que são responsáveis por essa instituição. E aí, então, essa instituição passa também por uma capacitação, né? Nós orientamos como é que elas devem proceder, como é que elas têm que tratar as pessoas, né? Sempre de forma respeitosa, sempre para que não haja qualquer tipo de... A gente tenta, através da informação, reduzir os possíveis problemas que podem acontecer na dinâmica do relacionamento. E aí, a partir disso, iniciado o cumprimento efetivo do serviço comunitário, a pessoa vai comparecendo mês a mês lá na CPEMA, e muitos apenados reclamam disso. Pô, mas tem que vir todo mês aqui? Eu falei, tem que vir, por duas razões. Primeiro, para demonstrar que está disponível para a justiça, para a pessoa que ela vem. E segundo, para fazer esse acompanhamento periódico. Nesse momento, a pessoa vai se dando conta das obrigações dela, ela recebe orientações e, no dia a dia, já conversando lá com os psicólogos, às vezes, orientações até fora do processo. Às vezes a pessoa tem alguma dúvida, alguma coisa sobre o direito dela, se eu vou poder viajar. Não, é nesse contato que se faz mês a mês. Dá trabalho? Sem dúvida que dá, mas eu garanto que tem resultados, porque depois de feito esse acompanhamento e ao longo dos processos, o índice de evasão reduziu assim drasticamente. Então, nós temos um percentual bastante pequeno de pessoas que abandonam o cumprimento das condenações e isso certamente é possibilitado por esse investimento de tempo e energia que nós fazemos. Lembre-se também que a CPEMA lida não só com os processos próprios aqui da primeira vara, que são da primeira subseção, mas também execuções penais que vêm deprecadas, porque na Justiça Federal existe esse entendimento de deprecar o processo de execução para cumprimento no local de residência, né? Seguindo adiante, eu falo aqui um pouco sobre a questão das instituições. E isso aqui é importante também. Proximidade de residência ou do trabalho, dias e horários compatíveis. Quer dizer, tudo isso é avaliado. Tem gente que trabalha em horário de expediente, das 8 às 18, de segunda a sexta. É o emprego da pessoa. Não adianta fixar um serviço comunitário que vá comprometer a jornada. Então, a gente tenta, através das instituições, efetuar um ajuste, encontrar instituições que recebam pessoas durante sábados, domingos, ou até durante a madrugada. Temos instituições que recebem albergues, etc. Então existem algumas situações dessa natureza. Enfim, feito acompanhamento periódico, essas intervenções, essas orientações vão acontecendo diariamente, né, com todos os comparecimentos. Quando há alguma questão que demande deliberação, e o processo não é nosso, é uma precatória, nós remetemos ao juízo deprecante para que delibere. E, enfim, os parceiros para a prestação de serviços à comunidade são essenciais. Eles exercem um papel, um serviço público extremamente relevante, porque eles estão dando cumprimento à sentença condenatória. Então, por isso, é preciso que haja essa capacitação e, no cadastramento, o Ministério Público Federal participa.
examina os documentos e opina, né, no mais das vezes favoravelmente ao cadastro. Mas, enfim, tem a prerrogativa de recusar e, em alguns casos, nós recusamos, inclusive acolhendo sugestão ministerial. Aqui eu tenho alguns critérios sobre as atividades, as áreas de atuação das nossas entidades. Nós temos aqui, nesse pedaço verde, 10%, a Justiça Federal. A Justiça Federal da Terceira Região recebe, em diversas das suas unidades jurisdicionais e administrativas, prestadores de serviço comunitário. Eu mesmo, lá na primeira vara, tenho diversos prestadores de serviço comunitário e em diversos setores para, enfim, dar cumprimento às condenações. Mas nós temos aqui, vejam só, educação, ensino fundamental, médio, são convênios que a CPEMA realiza com outras instituições. Esses convênios são muito importantes. Eu tenho alguns convênios que eu sou muito entusiasmado em falar. Um deles é o convênio com a Faculdade de Direito da USP. Celebramos um convênio com a faculdade para viabilizar a prestação do serviço comunitário inicialmente na área da biblioteca da faculdade, né? Fizemos recentemente um convênio com a reitoria da USP também na parte administrativa da universidade, que os apenados lá possam cumprir o serviço comunitário. Temos convênio com a Defensoria Pública da União também, vários apenados que trabalham lá, e com o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. O Hospital das Clínicas tem volume de pessoas equivalente a cidades, orçamento de cidade, é realmente um universo incrível. E, com isso, muitas possibilidades de serviço comunitário. Aqui, professores, terem uma ideia do nosso mapa aqui, porque essa é uma questão importante, a localização geográfica, onde a pessoa mora e onde ela vai prestar serviço comunitário. Então, isso aqui tudo dentro de São Paulo, mas assim, sempre com essa perspectiva de facilitar o serviço comunitário, facilitar a que a pessoa cumpra a sua condenação. Enfim, comunicação, aqui tem questão de formulários. O outro aspecto, falei de serviço comunitário, vamos falar de destinação de recursos, prestações pecuniárias. Nós temos duas resoluções que tratam do tema, né? Nós temos a resolução do CJF, que é mais diretamente aplicada à Justiça Federal, 295, e a resolução CNJ. Nós também seguimos um manual de procedimentos para a aplicação dos recursos, né, oriundos dessa prestação pecuniária, e todos os nossos termos de convênio foram elaborados, verificados, checados pela assessoria jurídica aqui do TRF3. Tá? Periodicamente, a CPEMA expede editais, né, de projetos e escolhe determinados temas para contemplar esses projetos com recursos, né? Posteriormente, a prestação de contas é feita, é encaminhada ao Ministério Público. Em 2014, nós fizemos um edital em que contemplamos dois projetos aqui. A Sindes, né, foi a aquisição de imobiliário, enxoval para qualificação e atendimento da população, e a Associação Palotinas, que voltava-se à qualificação para o trabalho de mulheres estrangeiras egressas do sistema prisional, né? Isso foi em 2014. Em 2015, contemplamos esses projetos aqui, ó, cadeiras de rodas para a Fraternidade Irmã Clara, Instituto Mensageiros, for capacitação de 100 jovens imigrantes refugiados na área de gastronomia, novamente a Associação Palotinas, né, para o trabalho de mulheres estrangeiras, o Cefras, né, que faz o acolhimento dos imigrantes aqui em São Paulo, o Lar Sírio, com oficinas de percussão, música corporal, enfim. E o último edital, nós selecionamos 39 projetos, dentre 95 apresentados, considerando a relevância e a nitidez dos objetivos, né? Esse edital ainda está em andamento, nós já fizemos a seleção prévia dos editais, mas serão destinados R$ 2.456.026, né, de um total. Tudo isso por quê? Porque a CPEMA tem uma conta única, onde vão sendo depositados todos os valores de prestação pecuniária. Individualmente, você tem um caso, é um salário mínimo, outro caso, 2 salários mínimos, mas somando tudo, chegamos a valores bastante expressivos. Os projetos, então, para tentar dar mais ou menos uma perspectiva, são fundamentalmente 90% de caráter assistencial, né? Temos alguns projetos na área de saúde e outros aqui que não enquadrados nas anteriores. Em relação ao público atendido, o que nós temos? Crianças e adolescentes, 41%.
adolescentes e jovens, 8%, pessoas com deficiência, mulheres, idosos, famílias, deficientes visuais, enfim, a gente, ao longo da CPM, a gente vai procurando coletar todos esses dados para fazer essa medição na linha do que o Ministério Público também faz. Bom, dito isso, o que eu tenho a dizer a respeito dessa resolução é que eu tenho uma preocupação grande com relação ao cumprimento, à execução das penas. Porque eu vejo aqui na resolução que está previsto aqui que, primeiro, o Ministério Público vai indicar o local onde a pessoa vai prestar o serviço comunitário. E o Ministério Público Federal vai escolher a entidade para a qual vai ser destinado. Aí na orientação a gente já vinculou um 154, que aí não aplica direto a essa, aplica a nossa orientação. Sim, isso no Ministério Público Federal. E os estaduais também está acontecendo. O que eu mostro aqui com essa apresentação, e bem rapidamente, para os senhores, é o seguinte: nós investimos muito tempo, muita energia para fiscalizar, para fazer o pessoal cumprir a pena do jeito que tem que ser cumprido. Entendeu? A pergunta que eu faço é: o Ministério Público vai fazer da mesma forma? A minha realidade aqui, infelizmente, não mostra isso. Não mostra isso. Por quê? Porque assim, com grande dificuldade que a gente consegue realizar todas essas audiências de monitórias. Infelizmente, nós temos alguns procuradores da República que acham que a audiência de monitória não precisa da presença do Ministério Público. E isso acaba sendo uma postura institucional, lógico. Ninguém quer, sabe, fazer prevalecer o entendimento. A gente tem que respeitar o entendimento do membro do Ministério Público e tudo mais, mas assim, é preciso que haja uma preocupação com o resultado final de todo esse trabalho. A estrutura destinada pelo Ministério Público Federal aqui em São Paulo para a execução penal, ao meu ver, precisaria de reforços urgentes. Precisa ser criado um núcleo de execução. A primeira vara precisa da ajuda do Ministério Público na fiscalização das entidades, na fiscalização da destinação, porque deixar isso tudo só... Tudo bem, a gente tem a CPM faz um bom trabalho dentro do possível, mas temos que convir que poderia ser muito melhor, poderia ser muito mais efetivo. Se ficar definido que a vara de execução vai dar cumprimento aos acordos de não persecução, perfeitamente, vamos fazer. Só que aí vai ter que ser dentro dos nossos critérios, dentro do que nós fazemos, dentro do que nós efetuamos, de acordo com as nossas perspectivas, porque o que está demonstrado aqui é que realmente dedicação é o que não falta. E também devo fazer uma parte aqui, porque a primeira vara federal é uma vara especializada, que é totalmente diferente da realidade que foi mencionada aqui das varas de interior. Nós temos subseções judiciárias que têm apenas uma vara, que é a vara federal, o juizado adjunto, e, enfim, e também tem uma realidade de processos que é totalmente diferente da nossa. Então, enfim, essas são as considerações que eu gostaria de compartilhar. Eu sei que o tema é polêmico e ele é tão instigante quanto polêmico. Tá? Então é isso. Agradeço, então. Agora, vamos passar às perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode, por favor, se possível, se apresentar e dizer qual é a pergunta e qual a pessoa a quem é dirigida. Oi, bom dia. Queria cumprimentar os organizadores e a mesa pelo excelente evento, muito enriquecedor. Meu nome é Marco, eu sou servidor aqui do tribunal, e eu dirijo a pergunta, bom, para todos, né? Não sei nenhuma especificação. Eu queria saber como que tem que se dado os eventuais descumprimentos das condições, né? E se eventualmente, quando o investigado, porque a resolução diz que o investigado ele tem que cumprir essas condições espontaneamente, sem provocação, e ele pode também apresentar justificativas para um eventual não descumprimento. Nessa hipótese, quem que vai avaliar se esse descumprimento é ou não justificável? É o próprio órgão do Ministério Público, ou isso teria que ser levado para um terceiro, para o juiz competente que homologou, ou algum outro terceiro em relação a esse acordo? Eu acho que é a pergunta da doutora Luísa, né? Primeiro eu queria fazer uma considerações assim, eu fui assim, esse trabalho que você está fazendo realmente é muito entusiasmante. Eu atuei junto à segunda vara quando a segunda vara era a vara de execução. Então realmente eu sempre fui admonitória.
E hoje eu atuo no STJ e, aliás, essa é uma discussão que a gente está tendo em processos disciplinares e nós estamos considerando que a de monitório é uma audiência que os colegas devem ir, não podem, mas isso é uma outra situação. E eu atuo no STJ em muitos processos de execução, muitos, em HCs de execução. Então, e essa diversidade que a professora Marta colocou, ela existe nas sentenças, ela existe na execução, ela existe nessa federação assimétrica, né? Porque a nossa federação é bem assimétrica, né? Em São Paulo, aí, em termos de execução, prende todo mundo, depois a gente vê como vai, né? O Pierre Paulo está falando aqui, 40% dos processos do STJ vêm de São Paulo, basicamente do TJ paulista, que deveria cumprir aí umas súmulas vinculantes. Jurisprudência existe para isso, a lei não resolve tudo. Eu acho que a prática do dia a dia é importante. E dentro dos sistemas, essa coisa, eu ouço muito isso, o nosso sistema é esse, e isso é do direito estrangeiro. Gente, o nosso direito é todo estrangeiro. Sempre vai ser misturado. E a França, hoje, que é um país continental, romano, germânico, é um dos países que mais faz acordo. Essa questão se o juiz da confissão ou não, de juiz de garantia, estamos discutindo lá o juiz de garantia em muitas coisas. Talvez lá no Código de Processo Penal vamos ter que botar aqui. O juiz que homologou o acordo não poder. Será o juiz de garantia? Sei lá, vamos ver. Estamos discutindo o juiz de garantia, acordo de não persecução também. A lei vai vir. Tenho certeza que vai vir, que não venha no Código de Processo Penal, que não está lá tramitando há 10 anos, vai vir aí numa hora, vai vir num projeto separado. Não há como continuar no sistema de justiça criminal sem acordo. Nós somos um país de conflito. Quem atua no Superior Tribunal de Justiça, seja no civil, no crime, é um horror. Como as pessoas são incapazes de resolver seus conflitos de família, de sucessões, e nas questões criminais, como tudo se judicializa. Então, se tem que ser coisas que são insignificantes, o Ministério Público tem que ter sua política do que é insignificante, do que tem acordo. Mas isso vai ser discutido e vão ter enunciados e orientações do Ministério Público, da Defensoria e da Magistratura. No caso da sua pergunta, até agora nós não tivemos descumprimento. Nós temos nós estamos fazendo esse levantamento, como eu falei, desde maio de 2018. A primeira resolução, a 181, ela é de outubro ou novembro ainda de 2017. Como houve a questão das ADINs, imediatamente vem a 183, que faz algumas reformas, e traz a questão da homologação em juízo. A própria resolução diz que, quando é enviada pelo 28, não é que a Câmara homologue imediatamente, a Câmara analisa as condições. Nós temos homologado porque temos entendido que, naqueles 53 casos, e alguns irão para a Câmara de Combate à Corrupção e outros para a Ambiental, mas o grosso é nosso pelo tipo de crime. E nos MPs estaduais vai para os seus órgãos de coordenação. O MPDFT também tem câmaras, os outros são conselhos ou câmaras. Nós não tivemos nenhum descumprimento até agora. E a questão do descumprimento é que, veja, o acordo foi feito pelo Dominus Litis, que somos nós, e a própria resolução diz que poderá, em caso de descumprimento, poderá ser oferecida a denúncia. Nós, na nossa orientação, e aí na orientação a gente remete a 154, tivemos todo esse cuidado, inclusive a questão da fiscalização tem procedimentos de acompanhamento interno, porque, por exemplo, nós temos que ver se está perto da prescrição ou não, né? Porque para denunciar teria que estar da prescrição. Então, é um movimento ainda inicial. A tendência é que a gente tenha centro de acompanhamentos, né, na linha. Eu acho esse trabalho da CPMA excelente. Se houver, por exemplo, nós poderíamos ter convênios com a magistratura para que houvesse um acompanhamento conjunto. Há lugares que isso está acontecendo. Como eu falo, é muito diferente. São 5 regiões da Justiça Federal. Quando a gente começa a trabalhar com as 5... Estou vendo que o Pierre Paulo está fazendo assim. Quando a gente começa a trabalhar com as 5 regiões da Justiça Federal, a gente percebe que são 5 regiões da Justiça Federal, né? Inclusive, o processo eletrônico é diferente, nem o PJE é o mesmo nas 3 regiões do PJE. Então, essa visão nacional me dá aí uma perspectiva bem ampliada. Eu acho que o Ministério Público Federal tem que fazer as suas centrais de acordos. No caso do Ministério Público Federal, é muito importante, porque todos os processos hoje em dia,
quase 100% dos processos criminais novos já são processos eletrônicos. Caminhamos isso rapidamente aqui na terceira região e na primeira região. E o que vai fazer com que os processos sejam eletrônicos é muito importante para a Defensoria Pública, é muito importante para o Ministério Público, porque você consegue ter estatísticas mais precisas, você consegue unificar de forma mais precisa os procedimentos. E, inclusive, verificar onde que vamos ter que usar a Defensoria, convênios e audiências em juízo. Se vier por lei, por exemplo, no projeto eu estou acompanhando agora tanto o projeto da Comissão Alexandre de Moraes, a Comissão do Código de Processo Penal e a Comissão Especial de Segurança Pública, que estava apreciando o projeto Moro, conhecido como anticrime, que não é bem isso, mas tudo bem. Esse projeto, agora acabaram de sair os relatórios dessa comissão especial. Eu ainda recebi tudo zipado lá, eu tenho que ver como é que ficou esse acordo. O acordo ali é em juízo. É em juízo, porque ali tinham duas discussões a partir de várias... Eu gosto de fazer o destaque também que o que o ministro Moro estava propondo, ele propunha, inclusive, negociação de penas privativas de liberdade. Os acordos de não persecução não tratam disso. Os acordos tratam só de crimes onde seria possível restritiva de direitos e é uma outra coisa. É evidente que negociação de pena é uma outra discussão, e aí eu acho que é em juízo mesmo, depois de denúncia oferecida. Agora, só para falar que, por exemplo, quem acompanha as colaborações? O Ministério Público Federal fez um sistema de acompanhamento, quem está pagando e de quem não está pagando, especialmente as multas. Então, isso tudo é novo, nós temos que pensar em novos mecanismos, temos que conhecer os nossos, mas temos que ver o que os países estão fazendo. E o nosso direito é isso aí mesmo. Vamos combinar tudo ao mesmo tempo agora e vai ter, sim, processo, que é existem livros franceses que dizem é o processo sem o poder judiciário. Não é sem o poder judiciário, é a justiça consensual homologada em juízo, porque as partes optaram pelo acordo. E sobre questões procedimentais, às vezes a lei procedimental confunde, porque nós precisamos da prática, como na questão da audiência de custódia. Sempre fui favorável, estava no CNJ quando da audiência de custódia, e nós vemos também que há uma certa simetria e há lugares ainda que nem implementaram a audiência de custódia. Então, nós temos muito a caminhar para melhorar o nosso sistema de justiça criminal. E sem acordo, isso é impossível. Tá bom. Senhores, o tema é extremamente importante, mas nós avançamos muito no tempo. Eu vou pedir a gentileza, quem tiver alguma pergunta aqui, encaminhe a produção e depois a gente pode responder por e-mail. Vamos fazer um intervalo bem rápido, tá? E às 10h45 nós retomamos aqui os trabalhos com a palestra do professor Dr. Marcos Zilli, juiz de direito aqui de São Paulo, com o professor Pier Paulo Cruz Bottini, advogado e professor da USP, e com o desembargador federal Nino Todo, todos já aqui presentes, tá bom?